Assista agora mais uma entrevista do site Espiritismo BH. Espiritismo BH está em Amsterdã e vamos conversar com Maria Moraes, presidente do Conselho Espírita Holandês. Tudo bem, Maria? Tudo bom, Marcelo. Nós gostaríamos de iniciar, Maria, com informações a respeito da sua pessoa, sua ligação aqui com a Holanda, como é que isso aconteceu? Eu vim para a Holanda a convite de um casal amigo. Eles estavam se mudando para a Holanda e me convidaram para vir como au pair, né, para cuidar de duas crianças deles enquanto eles ajeitavam as coisas de mudança. O objetivo era que eu passasse com eles alguns meses, 6 meses, no máximo um ano. Isso foi em 1987 e eu estou até hoje aqui. Até hoje, 2012. Já há mais de um quarto de século. Com relação ao espiritismo, Maria, você é daquele caso que se tornou espírita aqui na Holanda ou já veio do Brasil como espírita? Sim, eu conheci o espiritismo de uma forma muito bonita quando eu já morava na Holanda. Então, no Brasil eu não tive a oportunidade de conhecer o espiritismo. Eu fui educada no catolicismo, né? Minha família ainda, grande parte da minha família ainda é católica, entendem, aceitam e respeitam a minha opção, porque agora eles têm uma ideia do que seja o espiritismo, mas foi aqui que eu conheci o espiritismo. Você há de me perguntar como? Pois é, eu, naquela época, em 87, 88, a gente, não existia e-mail, né, pelo menos era início dessa revolução toda aí da internet. A gente escrevia trocava muita correspondência por carta com amigos. Eu tenho uma amiga de infância que ainda mora no Paraná, né, onde eu cresci, e ela me mandou numa cartinha uma mensagem espírita, dessas mensagens que os centros espíritas distribuem. Eu gostei da mensagem e resolvi escrever pro endereço que havia no rodapé da mensagem. Aí escrevi uma cartinha bem curtinha, esqueci do assunto. Passaram-se uns 2 meses, talvez, algum tempo, e eu recebi um pacotinho. O pacotinho continha, entre outras coisas, o Livro dos Espíritos, o livro Sinal Verde e uma cartinha do presidente do Centro Espírita, que é o Centro Espírita Caminho de Damasco, de Garça, senhor José Benevides. Eu comecei a ler interessante, o Livro dos Espíritos. Que livro será esse? Na cartinha ele me disse, olha, a mensagem que você leu e gostou é do livro Sinal Verde. É um presentinho para você, onde há várias outras mensagens. Ok. Aí eu comecei a ler o Livro dos Espíritos e pensei comigo mesmo, mas aqui estão as respostas que eu passei a minha vida toda procurando. E li o Livro dos Espíritos de um fôlego só. Mas ao mesmo tempo não era assim novidade para mim, sabe? Era algo assim, parece clichê a gente falar isso, né? Mas não era. Era algo que me dava respostas, mas ao mesmo tempo não era algo assim tão novo. Bom, tudo bem. Aí li o livro Sinal Verde e vi que havia vários outros livros do mesmo autor, né? André Luiz. Na época não tinha ideia de quem fosse André Luiz, Chico Xavier. Eu já tinha ouvido falar em Chico Xavier, mas sabe quando a informação vem, mas não fixa? Você não sabe a importância disso. Eu não tinha ideia de quem fosse, né? Aí comecei a ler os livros que tinha lá naquela bibliografia e vi que a doutrina espírita era composta de 5 livros, né? Comecei a ler a codificação. Bom, a partir daí nunca mais parei de ler livros espíritas. Aí eu tinha muita vontade de conhecer espíritas aqui na Holanda, né? Eu pensava comigo mesma, deve ter outras pessoas que conhecem o espiritismo e que talvez até também quisessem conversar, né? Trocar ideias, porque aquilo foi me dando uma necessidade de estudar tudo aquilo, de trocar ideias com outras pessoas sobre tudo que eu estava lendo, né? Estava lendo coisas muito interessantes. Isso foi em final de 1988, o tempo foi passando. Fato importante é que, simultaneamente, minha irmã no Brasil, com quem eu tenho uma grande afinidade, também descobriu o espiritismo, né? E foi assim, sem nenhuma combinação entre vocês? Não houve combinação entre a gente, não. Por acaso, ela foi assim de uma forma muito casual que ela conheceu também no Brasil a doutrina espírita.
E a gente começou a trocar ideia, ela começou a me mandar livros e aí conversando com amigos meus que moravam em São Paulo na época, né? Eu fiquei sabendo que vários deles eram espíritas. Ainda perguntava, mas por que vocês nunca falaram nada sobre isso? Espiritismo não faz proselitismo. Ok, tudo bem, mas eu teria ficado agradecida se vocês tivessem comentado comigo sobre coisa tão importante, né? Bom, isso foi assim eu conheci o espiritismo. Foi assim que E a partir daí, aqui na Holanda, como é que isso desenvolveu para você? Como que você se ligou a um grupo espírita? Que tipo de atividade você passou a desenvolver? Conta isso, por favor. Bom, não havia nada, não havia grupos espíritas, não havia, como eu disse anteriormente, eu sonhava em encontrar pessoas que tivessem interesse na doutrina espírita para trocar ideias a respeito, né? Então, eu passei assim uns 8 anos estudando, lendo, a princípio era ler mesmo, né, os livros espíritas, estudando e procurando contatos e nada. Lá para 1998, por aí, um pouquinho antes talvez, começaram os espíritas, as pessoas que tinham interesse no espiritismo começaram a surgir, né? E a gente começou Bom, eu pensei, há outras pessoas então aqui também que têm interesse, né? Inclusive, através da revista espírita Revista Internacional de Espiritismo, né? De Espiritismo, Arie. Eu lia muito, sou assinante daquela revista desde que eu conheci o espiritismo. Logo em seguida fiquei sabendo da existência daquela revista e comecei fiz assinatura, e através das reportagens que eu li ali, eu ia tendo noção do movimento espírita no Brasil. E aqui, bom, aí a pergunta é, cadê os espíritas aqui da Holanda que não aparecem, né? Deve ter, não é possível que não existam outras pessoas que tenham interesse na doutrina espírita. Bom, aí quando foi lá para 98, comecei os espíritas foram aparecendo, e logo em seguida, lá para final dos anos 90, uma amiga da minha família, que era espírita, né, ela se mudou para Amsterdã. Bom, eu pensei, minha chance, agora nós vamos estudar juntas. Dito e feito. Eu a convidei, vamos começar a estudar o espiritismo juntas? Ela falou, sim, vamos, tal. Bom, isso foi o início do grupo espírita, Allan Kardec. Em holandês é o Spiritische Vereniging Allan Kardec. É o grupo do qual eu, né, sou uma das fundadoras e que a gente mantém até hoje com um grupo. É um grupo pequeno, mas bastante firme e dedicado ao estudo. Aí, nessa mesma época, surgiu o grupo J.G. Platt de Amsterdã, em um outro grupo em Enschede. E, bom, e os núcleos de estudo espírita foram surgindo, né, na Holanda. E a gente começou, e sempre houve contato entre nós, entre os grupos, desde o início. Assim a gente começou o trabalho em conjunto. Então, de início, esses dois grupos, como isso evoluiu para outros grupos até o ponto de necessitar, né, de um conselho espírita holandês? Desde o início que nós trabalhamos juntos, porque a necessidade de trabalhar juntos surgiu já no início das atividades dos grupos, porque nós iríamos receber Divaldo Pereira Franco para palestras aqui na Holanda, e nós resolvemos, primeiro formamos uma comissão de eventos, né, e para recebê-lo e organizar a vinda dele. E a partir daí, já no ano seguinte, a ideia de formar uma federativa já foi se fortalecendo. E quando foi em 2002, o Conselho Espírita holandês já era um fato, né? Nós resolvemos, nós resolvemos a trabalhar juntos, a fundar o Conselho Espírita holandês, com o apoio do Conselho Espírita Internacional. Desde o início a gente teve o apoio do Conselho Espírita Internacional, nos orientando, explicando, né? Enfim, o apoio necessário para que uma instituição dessa natureza seja fundada
né, e que atinjam os objetivos a que se propõem. Existe alguma casa espírita na Holanda que tenha sede própria, uma sede especial para os trabalhos, né, as tarefas no espiritismo? É um sonho. É um sonho. Por enquanto é um sonho que todos os grupos têm, né, acalentam esse sonho. O Conselho Espírita, como federativa, também espera que isso seja possível um dia, mas por enquanto os grupos alugam salas em Buurtcentrum, seria casa comunitária, clube de bairro no Brasil, né? Acho que é isso, né? Clube de bairro, eu acho. Então essas organizações alugam salas por 1 a 2 horas, e é assim que os grupos mantêm as suas reuniões de estudo nesses locais. Nós pressupomos, então, que se são locais alugados para reuniões, encontros de brasileiros e holandeses espíritas, ainda não há atividades no campo de assistência social, a coisa é focada mais na parte de estudos das obras espíritas? Sim. As atividades dos grupos são basicamente o estudo, né? O estudo da codificação, a assistência social, que eu suponho que você faça-se uma comparação com a assistência social que existe no Brasil. Exatamente, porque no Brasil o que a gente chama de assistência social espírita envolve campanha do quilo, aquele apoio ao assistido, às vezes banho, corte de cabelo, esse tipo de coisa, né? Creche. Então isso não existe aqui no campo do espiritismo. Essa é uma atividade que todos nós, os grupos espíritas, têm consciência que a gente deve atuar na área da assistência, da caridade, né, vamos dizer assim. Agora, eu penso que o trabalho que a gente vai fazer aqui na Holanda, como a atividade social dirigida para a caridade, né, esse lado do espiritismo, a assistência social aqui que a gente pode fazer, e há necessidade, é um outro tipo de assistência social. É mais diretamente a assistência à pessoa. Aqui existem muitas pessoas de idades que estão nos asilos, que não recebem visita de parente. Os filhos não visitam mais, a vida é agitada, todo mundo na correria, e os velhinhos estão lá no asilo, estão sendo bem cuidados, de fato, estão sendo bem cuidados. Mas o carinho, o apoio da família, amigos, uma pessoa de idade já quase, né, muitos amigos já estão na pátria espiritual, vamos dizer assim, né? Então, esse é um trabalho, entre outros, é um trabalho que os grupos espíritas podem fazer. Já existem algumas iniciativas nesse aspecto. E uma outra caridade, ou diria, a caridade que mais é requisitada aos espíritas na Holanda, ao meu ver, é a caridade da divulgação da doutrina espírita. Há muita necessidade de divulgar a doutrina espírita como a gente conhece, né? Porque aqui, quando se fala em espiritismo, muita gente acha que o espiritismo é a mediunidade exercida como profissão, né? O espiritismo ainda existe, ainda não é bem compreendido aqui na Holanda. Por quê? O espiritismo, na verdade, no ano 2000, no início desse século, ele renasceu na Holanda, porque, como em toda a Europa, na época de Kardec, o espiritismo também teve um movimento aqui na Holanda. Houve um movimento espírita na época. Só que, como em toda a Europa, esse movimento se extinguiu, aí, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, e então o que ficou foi a ideia que muitas pessoas ainda têm, né? É que espiritismo são aqueles médiuns que exercem a mediunidade como profissão. Ou então, o outro lado outro ponto também, como eu diria, que algumas pessoas confundem com o espiritismo, é simplesmente magia negra, voodoo, essas coisas aí fenômeno, né? E ainda um fenômeno ainda perturbado, né? Porque o fenômeno espírita, mediúnico, na casa espírita é algo importante, estudado, né? A gente conhece, sabe o que é, né?
mas ainda existe muita falta de conhecimento a respeito desse Você assunto. considera ser fundamental para conseguir essa penetração da doutrina espírita, a divulgação correta, que os brasileiros que estão nesse encargo, nos grupos espíritas, dominem a língua holandesa? Sim, essa é uma das barreiras aqui. Porque, veja, a maioria dos grupos espíritas ainda mantém as reuniões em português. Como é que os holandeses vão participar das reuniões? Se eles não falam português e nem é objetivo, né? O espiritismo é uma doutrina universal, né? Mas, e a gente sabe que nos grupos até tem pessoas que capacitadas para fazer né, para manter as reuniões em holandês. Mas, por um motivo ou por outro, o pessoal prefere fazer as reuniões em português, porque é mais cômodo, né? Nós do Conselho Espírita Holandês, vimos batendo nessa tecla. Olha, é necessário que os grupos façam esse esforço e façam as reuniões em holandês, porque existem holandeses querendo chegar aos grupos, mas como é que eles vão participar dos estudos se os estudos são feitos em português, né? Então o idioma ainda é uma barreira. É uma barreira, sim. Então, Maria, você diria que a participação de holandeses nos grupos espíritas ainda é reduzida? Sim, é reduzida. Porque, olha, o grupo do qual eu faço parte, nós começamos as nossas atividades no ano 2000. A partir do segundo ano, a gente já começou a fazer o estudo em holandês, exatamente para que nós mesmos nos familiarizasse com a maneira de falar de espiritismo em holandês. Só havia brasileiros na época no nosso grupo, mas nós fizemos isso porque a hora que um holandês quisesse chegar ao grupo, o grupo já estaria preparado. E realmente a gente sempre recebeu a visita de holandeses. Existem holandeses estudando com a gente. Tem 2 holandeses que participam dos nossos estudos regularmente e são assíduos, muito responsáveis. E nós consideramos muito importante a participação dos holandeses nos grupos. Por quê? Olha, há grupos espíritas na Holanda que por um tempo funcionou e depois foi extinto porque as pessoas voltaram para o Brasil. Então, eu penso, nós da diretoria do Conselho Holandês, nós incentivamos os grupos a fazer o estudo em holandês exatamente para que os nativos cheguem, participem dos estudos, porque são eles que vão dar continuidade, né? Juntamente conosco. Mas se o grupo é misto, não corre esse risco do grupo ser extinto, porque os brasileiros retornaram ao Brasil, e isso acontece com frequência. E também por uma questão de identificação do nativo, que tem um outro nativo, um outro holandês que conhece o espiritismo. Então, aí não se torna só coisa de brasileiro. Quer dizer, tem holandês que conhece o espiritismo. Certo. Isso também é um ponto muito importante que você tocou agora. Porque enquanto o grupo é só de brasileiros e chega um holandês, ele pode até pensar, isso é algo de brasileiros, né? Quando eles percebem que o grupo é misto, não, isso aqui é algo que faz parte da nossa cultura, né? Os nossos companheiros estão participando. Então, é interessante, é importante para o grupo, para o movimento, para a doutrina espírita no país, e também por uma questão da cultura. Porque com a participação de holandeses no grupo, a gente vai detectando pontos da cultura que às vezes dificultam a divulgação do espiritismo, porque a gente às vezes bate em determinados pontos que, por desconhecimento da cultura, que não facilita, que não facilita a divulgação da doutrina espírita. Por exemplo, amanhã a gente vai realizar o 3º Congresso de Medicina e Espiritualidade, e a maioria dos voluntários são holandeses. São holandeses que trabalham com a gente. No congresso do ano passado, no 2º Congresso de Medicina e Espiritualidade, os voluntários eram 80% holandeses. E o público que vem a esse congresso? A maioria são holandeses ou são brasileiros? Varia, porque há anos que vêm muitos holandeses. Por exemplo, ano passado, 80% dos participantes eram holandeses. Esse ano está misto, está 50%. 50-50. Parece que vem estudantes de medicina participam, sim. Né?
Sim, essa é uma atividade do Conselho Espírita Holandês que nós consideramos muito importante, porque haja vista a questão da eutanásia na Holanda, né? Porque a Holanda foi o primeiro país que legalizou a eutanásia. E nós temos a ideia, a impressão que muita gente opta pela eutanásia por desconhecimento de que a vida continua após a morte. Então, a organização do Congresso de Medicina e Espiritualidade aqui na Holanda é uma tarefa bastante... que existe muito do Conselho Espírita Holandês, porque é um movimento modesto, né, com poucos trabalhadores ainda, poucos recursos financeiros, mas nós investimos nessa atividade porque nós achamos de fundamental importância para atingir os objetivos. Por que estamos aqui? O porquê do Conselho Espírita Holandês, né? Se estamos num país onde a maioria das pessoas falam de eutanásia como se fosse trocar de roupa, e nós somos espíritas, e a gente sabe que não é assim, né? Que a vida continua. Então, está uma tarefa para o Conselho Espírita Holandês. Né, os esclarecimentos da doutrina espírita precisam chegar até essas pessoas. Você tinha mencionado a presença do Divaldo no início, né? Logo no começo das atividades espíritas. Essa presença de brasileiros espíritas renomados, ela facilita o aumento, né, o incremento do movimento espírita na Holanda? Olha, Divaldo, por exemplo, a presença do Divaldo no movimento espírita holandês é fundamental, porque ele atrai as pessoas, né, para conhecer a doutrina espírita. Aí vem os brasileiros, que a maioria dos brasileiros, quando ouve dizer que Divaldo Franco vem à Holanda, vem, e sempre traz um amigo holandês, o marido, a esposa, né? Então, através dos brasileiros que conhecem Divaldo, os holandeses vêm e depois que assistem uma das palestras do Divaldo, vem no ano seguinte. Então, é muito importante. Divaldo é um divulgador, assim, da doutrina espírita, que é muito importante. E existem outros nomes que vocês costumam também convidar, que atraem brasileiros ou holandeses? Sim, nós já recebemos vários companheiros espíritas do Brasil. Raul Teixeira já esteve aqui, né, fez uma palestra, 2 palestras, aliás. Várias pessoas já passaram por aqui e deram a sua contribuição. Nesses 10 anos de Conselho Espírita Holandês, muitos brasileiros já deram a sua contribuição aqui ao movimento espírita. Muitas pessoas. Maria, com relação às atividades mediúnicas no campo da prática, existe alguma coisa que já está fundamentada ou está só no estudo ainda? Está só no estudo, né? Os grupos estudam a mediunidade, o livro dos médiuns, a gente incentiva, né? Quando digo a gente, o Conselho Espírita Holandês incentiva aos grupos que estudem o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, que estudem o livro dos médiuns para adquirir o conhecimento básico do que seja, né? Agora, as reuniões mediúnicas ainda os grupos ainda não mantêm reuniões mediúnicas porque falta a base, né? Existem aqueles companheiros que vêm do Brasil com uma certa experiência, outros que ainda não têm muita noção. Enfim, os grupos estão se preparando para exercer essa atividade com segurança, como se deve ser, né? O fato de, desculpa até ter te interrompido, o fato de não haver locais dedicados aos grupos dificulta também, né? A prática mediúnica. Exatamente, isso é um fator, né? É um fator que dificulta a prática da mediunidade, a par do conhecimento, da estrutura, né? Do próprio grupo, a falta de local. Os grupos estudam a mediunidade e aos poucos estão se preparando para desenvolver esse trabalho com segurança, com conhecimento, né? Para que a mediunidade nos grupos seja um fator de crescimento. Ainda não há, então, condição de fazer educação mediúnica, né? Não. Preparo de médiums. O preparo está sendo feito, né? Mas no campo mesmo do conhecimento. Não, a reunião prática, eu, pelo menos, como membro do Conselho Espírita Holandês, não conheço se há grupos que estão realmente fazendo esse trabalho prático. Intenção há nos grupos e estão se preparando através dos estudos. E o trato com a criança, com o jovem? Essa é uma área que sempre mereceu a nossa atenção,
Porque, veja, nós comentamos da importância da participação do holandês nos grupos, né? Como fator de estabilidade, vamos dizer assim, né? As crianças, os jovens, é um grupo muito importante, porque são filhos de brasileiros e holandeses. Então, eles crescem, a maioria cresce com 2 idiomas como língua materna, o português e o holandês. Então, é importante que essas crianças adquiram conhecimento da doutrina espírita, né? Que saibam o que significa ser espírita, que saiba o que a doutrina espírita significa na vida de cada pessoa, né? Porque creio que quando eles se tornarem mais adultos, vão ter mais subsídios para vencer aí as dificuldades que a sociedade oferece, né? A liberdade, porque a Holanda é um país super liberal, drogas é liberada, né? Como eu já disse anteriormente, a eutanásia é legalizada, quer dizer, é algo que eu valorizo na cultura holandesa, né? Essa liberdade de ação, liberdade de pensamento, mas as pessoas têm que estar também, têm que estar preparada, educada espiritualmente para assumir essa liberdade com segurança, né? E no caso é feito algum trabalho de preparação desses jovens, dessas crianças? Como é que vocês atuam nesse sentido? Olha, desde 2004 que há várias tentativas dos grupos em ter essa atividade constante, regular, né? O Conselho Espírita, desde 2006, há um fato muito importante. Em 2006 foi a reunião anual do Conselho Espírita holandês, do Conselho Espírita Internacional, Departamento Europa, foi na Holanda. E nessa reunião foi lançado o Departamento de Evangelização Infanto-Juvenil. E a partir daí, nós daqui fomos incentivados, né, a começar a trabalhar. Já vimos trabalhando na área, mas a partir daí assumimos a responsabilidade com mais intensidade. E todos os anos, a partir de 2007, nós realizamos anualmente o Encontro Espírita Nacional. É um encontro espírita para todos os espíritas e não espíritas, simpatizantes do espiritismo. E a partir de 2007, a gente, paralelamente às atividades dos adultos, nós temos as atividades das crianças, dos jovens. E o encerramento geralmente é feito com as crianças. É muito emocionante, é uma coisa fantástica. E os holandeses que participam valorizam demais a participação das crianças nos eventos espíritas. Nesse encontro nacional que acontece anualmente. É muito importante. Vamos falar um pouco agora sobre literatura espírita para os holandeses. Em que pé que se encontra esse importante quesito da divulgação doutrinária? Certo, muito importante mesmo, porque sem livros espíritas, como é que a gente vai falar de espiritismo para os holandeses, não é? Então, nós temos a felicidade, enorme felicidade de ter tido um espírita que viveu, foi contemporâneo de Kardec, Jean Guillaume Plater, nós o conhecemos como J.G. Plater, e ele traduziu entre 1873 e 1878, se eu não me engano. Bom, em um curto período de tempo, ele traduziu todos os livros da codificação, inclusive o que é Espiritismo, aquele livrinho, uma brochura, o Espiritismo em sua mais simples expressão, tudo que Kardec escreveu, exceto as revistas espíritas, naturalmente, ele traduziu e editou a próprio custo, como a gente fala? Sim. As próprias expensas. As próprias expensas, editou e distribuiu esses livros para todas as universidades, bibliotecas das universidades da Holanda. Pelo menos, eu digo todas, porque nós já encontramos livros espíritas, os livros da codificação, em várias bibliotecas das universidades do país. E isso, para a gente, é assim, algo muitíssimo importante, porque, aliás, encontrar as obras básicas, né, a codificação traduzida, foi o que deu impulso à fundação do Ferenc Allan Kardec. Foi isso assim que a gente tinha interesse de começar os estudos, mas quando nós encontramos a codificação traduzida,
Isso foi assim um impulso, porque a partir daí nós tínhamos material para começar os estudos com os nossos amigos holandeses que eventualmente teriam interesse e que mais tarde demonstraram realmente interesse no estudo. Agora, o segundo passo, ou a continuidade desse trabalho, é reeditar essas obras, modernizar o idioma, porque o idioma holandês de 130 e poucos, né, mais de 100 anos, já modificou muito. Então, é muito difícil ler o que foi traduzido naquela época. Então, o Ferenc Allan Kardec tem assumiu essa tarefa, vamos dizer assim, né? Por enquanto, é o Ferenc Allan Kardec que está fazendo esse trabalho de revisar as obras básicas e reeditar. Nós já fizemos isso com o Livro dos Espíritos, nós fizemos isso com o Livro dos Médiuns, está para ser editado o Livro dos Médiuns. Agora, os demais livros, a gente vai dar continuidade, fazer essa revisão. Já estamos fazendo com pessoas holandesas que participam do nosso grupo. São pessoas que têm o conhecimento suficientemente do idioma, já conhecem a doutrina, né? Então, com eles é que a gente vai dar continuidade a esse trabalho. Porque os 2 primeiros livros, nós pagamos uma tradutora para fazer esse trabalho, porque na época não havia quem fizesse esse trabalho para a gente, que tivesse o conhecimento do idioma suficientemente para fazer essa revisão. E nós temos assim, uma preocupação muito grande de que a tradução seja fiel à obra básica original, né? Não podemos, é algo que a gente aí não pode haver concessão. Tem que ser fidelíssimo o trabalho. A Holanda tem um mentor espiritual? Olha, desde que nós conhecemos esse trabalho do J.G. Platts, que eu ficava pensando, eu penso que ele deve ser o mentor espiritual da Holanda, porque a ligação com tudo que acontece aqui é muito grande. Eu digo assim intuitivamente, a forma como esses livros essas traduções foram aparecendo, a forma como ele foi aos poucos se mostrando a nós, né, nos dando a conhecer quem é J.G. Platts. E eu particularmente pesquisei muito sobre ele, mas quando eu procurava as informações, eu não achava, não encontrava. As informações, elas vinham em determinado momento, né? E muito interessante. Até que chegou um determinado momento, eu pensei, não, agora eu vou ver se alguém pode realmente confirmar isso. Aí eu perguntei a Divaldo, você sabe quem é o mentor espiritual da Holanda? Ele disse, sei. Eu disse, eu só quero confirmar, é o J.G. Platts? É. Ele falou, é o J.G. Platts. E uma outra reunião também a gente teve essa confirmação que realmente ele está muito ligado ao trabalho espírita na Holanda e dando apoio aí para onde a gente mais necessita, né? Que às vezes é o estímulo, é assim enfim, o apoio moral, vamos dizer assim, né? E a confiança de que ele foi um trabalhador da primeira hora, né? E que continua com a gente nesse renascimento do espiritismo na Holanda. Ele está aí com a gente trabalhando e eu sempre me emociono quando eu falo dele. É muito importante. Maria, essa sua entrevista vai ser assistida certamente por brasileiros no nosso país, Brasil, e no país em que você está residindo, a Holanda. E nós gostaríamos que você, então, para encerrar o nosso bate-papo, falasse dos trabalhos que o Conselho está pretendendo realizar, quais são as suas aspirações como presidente, o que você gostaria que pudesse ainda ser construído durante a sua presença à frente do Conselho Espírita Holandês. Sonhos, planejamentos, nós temos muitos, né? Agora, aquilo que já deu para você perceber, que o movimento é modesto e a gente tem que ir realizando pouco a pouco as atividades que consideramos as atividades mais básicas, vamos dizer assim, de um grupo espírita, né? Qual seja o atendimento fraterno, né? Que pelo fato de não termos locais próprios, isso dificulta a ter uma atividade organizada, estruturada.
Que possa receber o possa público, receber, né? que possa receber o público, que com horário, dia marcado, com trabalhadores preparados para atender, né? Então, o que existe é um acolhimento fraterno, vamos dizer assim, né, nos grupos, quando as pessoas chegam, marca-se um horário para conversar, ajudar, enfim, tenta-se passar a orientação, o apoio às pessoas que nos procuram por telefone, individualmente, ou, enfim, procura-se dar o atendimento possível. Agora, está nos nossos planos, no próximo ano, realizar um seminário com todos os trabalhadores espíritas, os coordenadores, para acharmos meios de estruturar melhor essa atividade, com os recursos que temos nesse momento, né? Ok, porque quando os grupos possuírem um local próprio, aí tudo será mais fácil, né? Agora, enquanto isso não existe, nós temos que encontrar meios de atender, de dar o apoio que as pessoas procuram nos grupos. Então, quando você fala que o movimento ainda é modesto, na verdade são as dificuldades que são grandes, por Sim. isso que o movimento é modesto. Exato. Não é isso? É isso mesmo. Há muito trabalho e ainda poucos trabalhadores e poucos recursos. O esforço é grande, né? Sim. E quando eu digo poucos trabalhadores, é porque há muitas tarefas que sentimos necessidade, que são necessárias de serem realizadas, mas, infelizmente, a gente tem que ir pouco a pouco. São metas que a gente vai atingir pouco a pouco e por enquanto é assim. Agora, os trabalhadores que estão ativos, esses lutam, assim, estão super comprometidos, engajados, dando o melhor de si. Mas é o que você disse, os desafios são muitos, né? São muitos. Muito bem, então nós gostaríamos de agradecer a sua participação, o tempo que nós sabemos que você está aqui, nós estamos num hotel, nos preparativos para o Congresso Médico Espírita, que vai se dar aqui na Holanda amanhã, em Amsterdã, e você interrompeu aí os seus preparativos para nos atender. Nós queremos te agradecer bastante, né? E o que nós pudemos fazer aqui pelo Espiritismo BH para auxiliar, você pode também contar conosco. Eu que agradeço a oportunidade que o Espiritismo BH nos está dando, né, de falarmos um pouquinho do nosso trabalho, da doutrina espírita, do renascimento da doutrina espírita na Holanda. E nós que agradecemos a oportunidade e contem conosco, estamos aqui, né? Se precisarem, os companheiros brasileiros, espíritas, interessados em espiritismo, que visitem a Holanda, procurem-nos. Junte-se a nós. Você poderia deixar, então, vocês têm algum site, um telefone de contato, algum endereço de e-mail, alguma coisa que a gente possa colocar na legenda para informar o internauta? Sim, temos. O Conselho Espírita Holandês mantém um site, é o www.nrsp.nl. O e-mail é info@nrsp.nl. Se inscreverem, quem tiver interesse em manter contato conosco, é só escrever, que nós estamos aí para responder e trabalharmos juntos. Apesar da distância, não é o problema, né? Hoje em dia é tão fácil a gente se comunicar com o resto do mundo, né? Através de e-mail, Skype, enfim. Ok, então, Maria, muito obrigado. Obrigada. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo. Deixe a sua opinião em nosso site